Oito em ponto está no ar e hoje o assunto é raio. No último fim de semana, um adolescente de 15 anos e um outro menino que foi atingido foram atingidos por um raio. Esse adolescente, ele morreu durante uma partida de futebol em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Para falar um pouco sobre esse fenômeno, nós convidamos o coordenador do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Wendel Farias. Professor, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao Oito em Ponto. Bom dia, Paulo. Professor, vamos primeiro falar um pouquinho sobre a formação de raios, né? Porque a gente acaba associando muito os raios com chuvas, com tempestades. Só dá raio quando chove? Não, a associação ela não é direta com a chuva. A associação das descargas atmosféricas ou dos raios, como a gente comumente falado, ela está de acordo com um tipo específico de nuvens, que são as cumulonimbos. Então, são nuvens que ela tem uma formação vertical, um desenvolvimento vertical muito grande. Então, ela pode ir até 12, 15 quilômetros de altura. Então, são nuvens que produzem muito gelo. Então, a associação é mais com o gelo do que com a chuva. O Brasil é o maior país com incidência de raios do mundo. São 78 milhões de raios que caem por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tem alguma região que é mais problemática, que preocupa mais? Áreas urbanas, por exemplo? Então, as áreas urbanas, existem algumas regiões aqui no país, mais o sudeste, o sul, o norte também tem bastante, mas são regiões específicas. As áreas urbanas, elas têm uma particularidade. Geralmente, essas nuvens de tempestade e as nuvens mesmo, elas se formam porque elas precisam de pequenas partículas que nós chamamos de núcleos de condensação. Então, o vapor de água, ele vai se formar sobre essas partículas e vai crescer a partir daí. O que acontece nos centros urbanos é que nós temos muitas partículas muito menores do que o tamanho natural, que são são material particulado, né? Então pode ser poeira, pode ser fuligem, gás partícula. Então quando as gotas se formam sobre essas partículas muito menores, para poder elas atingirem o tamanho de gota, elas passam muito mais tempo dentro da nuvem. E como essas nuvens, as cumulonimbos, né, são nuvens muito convectivas, eu tenho muitas correntes ascendentes e descendentes dentro da nuvem. Esse tempo maior que ela passa lá dentro acaba intensificando bastante as nuvens. Então, a poluição ela tem relação direta com a formação dos raios, a incidência de raios? Ela tem uma relação, sim. Tem estudos científicos que já mostram de alguns anos para cá, e tem se intensificado essas pesquisas, que eles mostram que em centros urbanos, em lugares, às vezes não são apenas centros urbanos, mas com grande poluição, a poluição ela modula essa intensidade das tempestades e aí, logicamente, também a quantidade de raios que pode incidir. A gente tem alguns outros dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, professor, que aqui em Santa Catarina, para a gente ter uma ideia, as cidades recordistas de raio, todas elas ficam no norte do estado. Primeira, Guaramirim, segunda, Massaranduba, terceira, Xereder e quarta, Jaraguá do Sul. Joinville, maior cidade do estado, aparece em 10º lugar. Outro dado muito interessante, que o que nos parece não foi o que aconteceu lá no caso de Biguaçu, é que a chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é 1 a cada 1 milhão de raios que caem na Terra, é isso mesmo? Isso, é uma chance bem pequena, né? É uma chance bem pequena. Então, provavelmente o que aconteceu com os meninos, precisa se fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, mas provavelmente eles não foram atingidos diretamente por uma descarga. Em áreas abertas, essa chance ela diminui um pouco mais, de acordo com o INPE, vai de 1 a cada 1000. Áreas abertas elas são mais perigosas, como o campo de futebol, por exemplo? Sim, as áreas abertas são mais perigosas, sim, porque a gente tem um efeito que a gente chama de efeito de pontas. Então, as cargas elétricas elas tendem a se acumular onde eu tenho os pontos mais altos. Então, se você está num campo aberto, você está bem exposto, porque o raio, a descarga, né, ela vai acontecer tanto da nuvem para o solo, mas eu também vou ter um líder conectante que ele vai sair do solo. Então, se você está num campo aberto, você é propício a ser uma dessas pontas. Professor, qual que é a orientação para a gente se proteger dos raios e a gente evitar acidentes como o que aconteceu no último fim de semana em Biguaçu? Se você estiver em campo aberto, primeira sugestão, saia do campo aberto. Se não tiver como você sair, o que se sugere é que você fique no chão em forma fetal e espere a tempestade passar. Né? Ficar também exposto, deitado no chão, também não ajuda.
Isso também provoca. Se você está próximo de regiões na praia, procure abrigo, né? Procure um lugar para se abrigar, saia de próximo, não fique embaixo de árvores. É um péssimo lugar para você, porque você vai sofrer o efeito das pontas. Então, provavelmente, ali na árvore você vai sofrer uma descarga paralela. Então, lugares seguros, procure um abrigo ou então dentro do carro, com os vidros fechados, tá? Porque o que protege não são os pneus, mas é a lataria do carro, é a gaiola de Faraday que nós falamos. Professor, para a gente encerrar rapidamente, todo relâmpago é um raio? Não, tem essa dúvida, né? Todo relâmpago é um raio, sim, porque todos os relâmpagos eu incluo os nuvens solo, ou seja, o que acontecem da nuvem para o solo, então eles saem da nuvem e atingem o solo, e os relâmpagos intranuvens, ou seja, os que ocorrem dentro das nuvens. Então eu tenho centros de carga lá dentro e aí esses relâmpagos eles saem de um ponto da nuvem até outro. O que chamamos de raios são apenas os que têm origem na nuvem e eles finalizam no solo. Então tá, Joia. Quero agradecer então ao professor Wendel Farias, coordenador do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado pela participação no Noite em Ponto. Bom dia a todos.